Paz e graça, seja bem-vindo ao Quatro Evangelhos, Rivelino aqui. Fico feliz que você tenha dado o clique aí e poder ouvir da palavra de Deus. A genealogia do Rei, Jesus. A palavra que eu trouxe para iniciar esse novo ciclo no Quatro Evangelhos agora aqui no YouTube. Quatro Evangelhos aqui no YouTube. No Instagram também a gente tem uma página Quatro Evangelhos. Se tiver curiosidade, clica lá, tem post, tem também reels falando sobre a palavra de Deus. E tem lives também que acontece lá também. Mas voltamos aqui para o canal, que é o que vocês realmente querem entender. A genealogia de Jesus, vamos começar a explicar por partes para ter um entendimento rápido sobre o que eu quero passar para vocês hoje. O Mateus, ele era um publicano, cobrador de imposto, que era judeu. Naquela época, Roma estava dominando sobre o povo de Israel, e Mateus era alguém judeu que estava trabalhando para Roma. E isso era algo desprezável naquela época. E Mateus, por ele ser judeu, ele escreve o seu evangelho exatamente para o seu povo, o povo judeu. Aí que entra a questão da genealogia. Por que Mateus começa o seu evangelho relatando sobre a genealogia de Jesus? Ele começa a relatar sobre a genealogia de Jesus porque naquela época havia uma promessa sobre o povo de Israel, que haveria um rei da linhagem de Davi, que reinaria eternamente. E era essa pessoa que eles procuravam, esperavam naquela época, e esperam até hoje. E, mediante isso, ele começa a relatar exatamente sobre isso no seu início de evangelho, quando ele fala que é o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi e filho de Abraão. Quando ele coloca Jesus, o Cristo, ele está referindo a quem? Ao Messias, ao quem era o esperado naquela época. E quando ele retrata Davi e Abraão, porque são os patriarcas. O patriarca nada mais é que um representante, seja na questão tanto espiritual quanto na visão das pessoas, do povo judeu. E aquilo ali traz uma grande referência para nós no dia de hoje. Porque você vai ver que cada um desses versículos que vão ser citados ao longo do capítulo 1, que todos eles estão referindo a uma ordem, a um determinado curso. Por exemplo, no versículo 2 do capítulo 1, vai falar que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Você vai ver que aqui, depois de Jacó, ele gerou 12 filhos. Os seus 12 filhos são constituintes às 12 tribos de Israel. Só que você vai ver que ele vai dar menção para Judá. E ele vai seguir uma lógica através da tribo de Judá. Aí você me pergunta, Ivanir, por que dá a lógica da linha de Judá? Porque da linha de Judá que vai gerar o quê? Vai ser dali que vai vir o rei Davi, que era a qual Deus fez a promessa para ele, que desde a sua linhagem nunca iria faltar um rei. E por que da tribo de Judá? Porque houve um momento em que o povo de Israel, que era um povo só, foi dividido. Só que da tribo de Judá, a qual o próprio rei Davi pertencia, nunca faltou rei da sua linhagem. E já do povo de Israel, ele permitiu outros reis tomarem o governo sobre o povo. E a questão da importância de Abraão também sobre esse texto é o seguinte, porque é através de Abraão, um homem já avançado de idade, juntamente com sua esposa, barando os 90 anos, e que não poderia haver filhos, ele permitiu que através dele fosse então constituído a nação de Israel, que vai se dar o quê? Que o Abraão teve o seu filho, que era Isaac, que era o filho da promessa. Isaac teve seu filho, teve Esaú, Jacó, só que Jacó, que era que estava sobre a promessa, e Jacó gerou as 12 tribos, que coincide a questão de Judá. Aí, beleza, você explicou sobre Abraão, você explicou sobre Davi. Mas aonde que Jesus entra nesse meio tudo? Vou explicar. No versículo 16 vai relatar o seguinte: e Jacó gerou a José. Esse é um outro Jacó, continuando a sequência dos patriarcas que são citados a cada um, que eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. Vai dizer que gerou a José, que era marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então ele está relatando para nós o seguinte, que José, que é o pai paterno de Jesus, estava sobre ele também a promessa de ser rei. E que ele era o pai paterno de Jesus, a qual é o Messias. Então você vê que além da questão dele trazer com a importância e o entendimento para nós que Jesus era o rei, ele traz também a importância de José
na participação da vida de Jesus, a qual estava sobre José a promessa de ser rei. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, comente, que é necessário. Seja os próximos temas futuros, seja o que você achou dessa rápida introdução sobre o Evangelho de Mateus. E seja bem-vindo ao 4 Evangelhos, Rivelino aqui. Que Deus os abençoe.